início à nossa live de autocuidado e diabetes, né? Hoje nós temos duas convidadas megas queridas, né? Que é a professora Luciana Catunda e a professora Sherida. Então, sejam bem-vindas à nossa live, professoras. Obrigada. Dando início, apresentar aqui as nossas convidadas. A professora Sherida é enfermeira formada pela UF, estomaterapeuta, doutora e mestre em enfermagem pela UFC, professora adjunta do curso de enfermagem e do programa de pós-graduação em cuidados clínicos de enfermagem e saúde da UESC. A professora Luciana Catunda é enfermeira, estomaterapeuta, mestre e doutora em cuidados clínicos pela UESC, diretora científica da Associação Brasileira de Estomoterapia, da nossa querida Infometro. Então, professoras, vocês terão 30 minutos de apresentação. Próximo aos 5 minutos finais, eu voltarei para fazer as considerações com vocês. E, dando início, a professora Sherida, nossa convidada, irá iniciar, tá bem? Então, queria agradecer inicialmente o convite, né, pela Dafametro em participar mais uma vez de um evento com vocês, né? É uma parceria de algum tempo já. E fico sempre feliz, né, e grata pelo convite de estar contribuindo de alguma forma com a formação aqui de vocês. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre comportamento de autocuidado, né? Como a professora Fernanda já me apresentou, meu nome é Sherida, né? Sou professora da Universidade Estadual do Ceará. Também faço parte como membro, né, da diretoria da Sociedade Brasileira de Diabetes, Seção Ceará, e também no departamento de enfermagem da SBD, tá? Então, eu vou trazer aqui um pouquinho sobre, de uma forma geral, sobre os comportamentos de autocuidado no diabetes. Isso porque a gente sabe que o diabetes... Pode passar, Fernanda. O diabetes é uma doença, né, uma condição crônica que cada vez mais tem um impacto na sociedade, né, pelo aumento da sua prevalência e incidência, pela alta morbimortalidade, né, que quando os pacientes não aderem ao tratamento, não realizam esses comportamentos do autocuidado, eles acabam tendo complicações, né, e isso compromete a qualidade de vida do paciente, compromete a sua vida ativa, a sua vida no trabalho, a sua vida social. Também aumenta os custos para a sociedade, para os sistemas de saúde, né? Porque é um paciente que muitas vezes precisa de terapias alternativas, né? Precisam de cirurgias, né? Como amputação, como tratamento hemodialítico, enfim. E, na verdade, o autocuidado são ações que o profissional precisa acompanhar, orientar e estimular esse paciente, para justamente evitar as complicações e diminuir o impacto que isso tem na vida da pessoa e também, né, nos sistemas de saúde. Então, a gente sabe que... Pode passar, Fernanda. Que a projeção, né, para 2045 é um aumento de 48% de pessoas com diabetes, né, considerando todos os tipos de diabetes. Então, se a gente não investir ainda mais em ações de prevenção, de promoção da saúde, né, pode até ser que esse número aumente ainda mais. E as ações de autocuidado, educação em diabetes, né, são duas estratégias importantes para evitar isso, né, principalmente as complicações. E quando a gente fala em diabetes tipo 2, né, que tem a ver com o estilo de vida, com comportamentos não saudáveis, a promoção, né, de estratégias que estimulem a saúde, que estimulem comportamentos de autocuidado, independente, né, de ter a condição crônica ou não, pode sim ajudar a diminuir
a prevalência, a incidência, né, de doenças crônicas como diabetes, obesidade, hipertensão, né, que no final das contas acabam todas contribuindo, né, e aumentando os fatores de risco para outras complicações e outras comorbidades. Pode passar, Fernanda. E aí, como o diabetes é uma condição crônica, né, existe até uma discussão, né, sobre o que é doença e o que é condição crônica, né, porque apesar, né, da diabetes ser tida como uma doença, quando a pessoa realiza os comportamentos de autocuidado, adere ao tratamento, ela não é uma pessoa doente, né? Muitas vezes o diabetes pode até ser o pontapé inicial para estimular, né, comportamentos saudáveis e deixar a pessoa mais saudável mesmo. Porque existe toda uma atenção, né, para o resto da vida. Então, a partir do diagnóstico e durante toda a vida, a pessoa com diabetes ela precisa estar atenta a alguns comportamentos, né, para melhorar a sua saúde, para evitar as complicações e viver com qualidade de vida. Pode passar, Fernanda. E aí, desde 1930, né, esse estudioso, o Elliot Joslin, que inclusive tem uma instituição, né, lá nos Estados Unidos, que é uma instituição voltada só para atendimento de pessoas com diabetes, né, que é Joslin. Então, lá em 1930, né, ele já falava que a educação não é somente parte do tratamento do diabetes, é o próprio tratamento. Porque se a pessoa ela não é orientada, ela não é educada para fazer boas escolhas, para realizar atividades, né, que vai favorecer a sua saúde, não adianta ela saber que a insulina, que o medicamento melhora a glicemia, não adianta ela saber que a forma como manusear uma seringa, ela precisa colocar isso em prática, né? Ela não precisa somente entender que a educação física melhora a sensibilidade à insulina, melhora o controle glicêmico, ela precisa colocar isso em prática. Pode passar, Fernanda. E quando a gente fala em educação em diabetes, a gente está falando de mudança de comportamento. Então, vários estudos já mostraram sua efetividade, né? Já viram que a educação em diabetes, ela maximiza o tratamento convencional, né, do medicamento, da alimentação saudável. Ela facilita o manejo de novas tecnologias, né, em diabetes, porque a gente sabe que o tempo todo, né, existem pesquisas, muitas pesquisas voltadas para essa temática, e tem muitos equipamentos, muitas tecnologias, muitas insulinas novas, muitos medicamentos novos aparecendo, né, para contribuir e para melhorar na qualidade de vida e no tratamento, na diminuição da hemoglobina glicada. E, de uma forma geral, a educação em diabetes, ela ajuda na promoção e no desenvolvimento do autocuidado. Pode passar, Fernanda. E aí, profissionais, familiares e o paciente, eles todos precisam estar envolvidos nisso, né? Então, a gente costuma falar que diabetes é um diagnóstico da família, né? E não só da pessoa, não é um diagnóstico individual, é um diagnóstico da família. E esses três componentes, né, paciente, familiares e equipe de saúde, eles precisam estar linkados, entrosados, né? A gente fala muito na enfermagem sobre estabelecimento de vínculos, sobre estabelecimento de confiança. Então, o paciente e a família precisam se sentir confiantes no enfermeiro, né, para poder estar à vontade para esclarecer dúvidas, para poder ter a certeza que aquelas orientações realmente podem contribuir para a sua saúde. E para isso, nós enfermeiros, né, e todos os profissionais de saúde, eles precisam estar capacitados em relação ao diabetes, em relação à educação em diabetes. É preciso reconhecer as diferenças individuais. Então, por mais que seja um único diagnóstico, cada pessoa se comporta diante do diagnóstico de uma forma. Cada pessoa, cada organismo reage a algumas terapias, né, de uma forma, e o enfermeiro precisa estar atento a essa individualidade, né, e sempre promover uma assistência de enfermagem integral, holística, de qualidade e voltada para a necessidade daquela pessoa. Pode passar, Fernanda.
Os objetivos da educação em diabetes são inúmeros, né? Mas eu listei aqui alguns, que é reduzir as barreiras entre indivíduos, familiares, comunidades e profissionais de saúde. E é importante falar isso porque quando o enfermeiro capacita, orienta os familiares e as pessoas com diabetes, essas pessoas também acabam multiplicando informação e acabam também fazendo educação em diabetes com outras pessoas. Capacitar o indivíduo para o autocuidado e melhorar seus resultados clínicos, né? Quer seja na monitorização glicêmica, quer seja nos valores de glicada, de colesterol, né? De pressão arterial, quando existem esses outros fatores associados. Prevenir ou retardar o diabetes, né, para aquelas pessoas que têm fatores de risco para diabetes, para aquelas pessoas que têm pré-diabetes, né, isso, quando a gente fala em retardar o diabetes, prevenir, a gente está falando de diabetes tipo 2, né, já que o diabetes tipo 1 não é prevenível, né, tem uma causa imunológica, né, que não se sabe ainda bem por quê, mas de alguma forma o nosso sistema imunológico ele é ativado e acaba atacando e destruindo as células beta do pâncreas, que são aquelas células que produzem a insulina. Então, diabetes tipo 1 ainda não pode ser prevenida, né? Não pode ser evitada, apesar de que existem inúmeros estudos nesse sentido, né, de prevenção e também de cura do diabetes tipo 1. E, de uma forma geral, a educação em diabetes, por promover autocuidado, por promover melhores resultados clínicos, também proporciona qualidade de vida. Pode passar, Fernanda. E aí, quando a gente fala em autocuidado e educação em diabetes, a gente está falando em educar para as escolhas, né? Educar para que as pessoas, os familiares, os cuidadores e as pessoas com diabetes busquem habilidades, atitudes e comportamentos para o melhor manejo do seu diabetes, né? Conforme as suas respostas individuais. E dessa forma, melhorar a qualidade de vida e evitar as complicações. Pode passar, Fernanda. E é importante falar que a educação em diabetes, ela só é realmente realizada quando se tem mudança de comportamento, né? Mudança ou aquisição de comportamento. Então, a gente precisa, né, enquanto enfermeiros, enquanto equipe de saúde, desmistificar, né, tirar algumas amarras, né, da nossa assistência, da nossa consulta de enfermagem. Não é nosso papel apenas informar, né? Não é nosso papel apenas passar informação de uma maneira verticalizada, de uma maneira imposta. A gente precisa acompanhar esse paciente e estimular cada vez mais e acompanhar e avaliar as mudanças que as informações, que a educação, que as orientações de educação em saúde tem, qual o impacto que isso tem na vida do paciente. Porque se o que a gente fala não se traduz em comportamentos, né, em mudança de comportamentos, a gente não está fazendo educação. A gente não está fazendo educação em diabetes. Pode passar, Fernanda. E aqui eu trouxe para vocês o modelo transitório de mudança de comportamento. Por que isso é importante a gente saber? Porque a gente sabe que cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa recebe o diagnóstico e as informações ao longo do tempo de uma forma. E quando o enfermeiro tem noção, né, desse modelo transitório de mudança de comportamento, ele pode entender até que ponto ele pode ir, né, na sua consulta e na sua relação com aquele paciente. Então, assim, o estágio de pré-contemplação é um estágio que o paciente não tem consciência do problema, ele não dá importância, muitas vezes ele está negando o diagnóstico. E aí eu preciso saber qual tipo de informação que eu posso dar para essa pessoa. Será que vale a pena eu explicar para ele sobre a alimentação, sobre a insulina, já que ele está negando, para ele não tem problema nenhum. Ele não está interessado em saber sobre isso, né? Talvez nessa fase de pré-contemplação, a gente pode
estimular e falar e orientar sobre adaptação, sobre adaptar-se saudavelmente, que é um dos comportamentos que eu vou já falar para vocês. A contemplação, o paciente, ele identifica o problema, ele para e fala, não, eu tenho um problema de saúde, eu tenho diabetes, e vou começar a falar, né? Ele começa a se interessar sobre o que é, sobre o que pode fazer, né? Às vezes mostra alguma resistência. Oi, gente, bom dia. Travou aqui a transmissão, mas a gente já está resolvendo esse probleminha técnico, tá bom? A gente pede que vocês aguardem só um minutinho. Fernanda? Escutando. Quem é? É porque eu estou projetando. Tá me ouvindo, Fernanda? Sérida? Oi, tá me ouvindo? Tá ok, pode iniciar. O som. Tá ok o som. Tá ok? Tá me ouvindo? Sim, pode retomar. Então vamos lá. Então eu parei, eu não sei até onde vocês ouviram, né? Quando eu descobri que estava travado sem passar. Então, voltando, né? A fase de pré-contemplação é uma fase que o paciente não tem consciência do problema, não dá importância. A fase de contemplação, ele fica o problema, começa a se interessar, inicia, né, uma discussão, uma conversa com o enfermeiro, com a equipe de saúde. A fase de preparação, ele está disposto a iniciar um processo de mudança. Ele fala isso, ele deixa isso claro, né, para o enfermeiro e para a equipe de saúde. A fase de ação, ele começa a colocar em prática, ele começa a ter atitudes concretas e outras pessoas começam a observar essa mudança de comportamento, né, no paciente, inclusive o enfermeiro. E
A fase de manutenção é a manutenção do desejo de mudança, de continuar realizando, continuar realizando os comportamentos que são importantes, né, para a manutenção da sua qualidade de vida e da promoção da saúde. Então, entender essas fases é importante para o paciente se sentir seguro, né, nessa relação que é necessária entre enfermeiro e paciente. Pode passar, Fernanda. Então, a educação em diabetes, né, ela é parte integral da atenção ao paciente com diabetes. Os profissionais de saúde, eles precisam participar, né, da tomada de decisão junto com o paciente, né, e precisam envolver o paciente nesse planejamento e tomada de decisão. Eles precisam facilitar e propiciar essas mudanças e educar as pessoas, né, para o alcance de metas do tratamento que são estabelecidas conjuntamente. Pode passar, Fernanda. E aí, falando agora especificamente dos 7 comportamentos do autocuidado. A Associação Americana de Educadores em Diabetes, né, estabeleceu esses 7 comportamentos como os pilares para a educação em diabetes, para o acompanhamento da pessoa com diabetes, para o autogerenciamento da pessoa com diabetes. Então, os 7 comportamentos são adaptar-se saudavelmente, comer saudavelmente, praticar atividade física, vigiar as taxas, tomar medicamentos, resolver problemas e reduzir os riscos. Eu vou falar um pouquinho especificamente de cada um. Pode passar, Fernanda. E o recente, né, um artigo de atualização sobre esses 7 comportamentos de autocuidado, e eles colocaram, né, mudaram a sequência desses comportamentos, e eles colocaram o adaptar-se saudavelmente, né, como o primeiro comportamento, como a base para os outros comportamentos, né, porque como eu falei para vocês, receber um diagnóstico de uma condição crônica causa diferentes reações, né, nas diferentes pessoas. E aí, o enfermeiro precisa estar demonstrando apoio a essa pessoa, né, e precisa estar, de alguma forma, mostrando para essa pessoa que é possível, sim, ter uma condição crônica, ter diabetes e ter saúde e realizar sonhos e viver de uma maneira positiva, tá? Então, nesse comportamento, é preciso desenvolver formas saudáveis de lidar com os desafios e com situações difíceis relacionadas ao diabetes. Todo mundo tem desafios na sua vida, né? E tem situações difíceis. E aqui, falando especificamente de quem tem diabetes, tem um desafio a mais, né, que é manter a glicemia na meta, que é pensar em algumas coisas antes de se alimentar, de fazer exercício, enfim. Esse estresse, né, dado pelo diagnóstico e pelas inúmeras decisões que é preciso tomar ao longo do dia, pode causar um estresse, principalmente pensando na forma como a pessoa está encarando o diagnóstico, né, e esse novo estilo de vida. E o estresse, ele pode aumentar a glicemia, né, porque quando a gente está estressado, hormônios são liberados, como cortisol, como a adrenalina, e esses hormônios, eles são os contrarreguladores da insulina, então provocam um aumento da resistência da ação da insulina, e isso sim pode ter interferência na glicemia. Além de que, quanto mais a gente pensa negativamente, quanto mais a gente se sente negativo, né, com pensamentos pessimistas em relação ao diagnóstico, em relação à vida, mais o nosso cérebro, a nossa cabeça, nos leva a tomar decisões ruins. E pensando em diabetes, quem tem diabetes precisa estar o tempo todo pensando em melhores escolhas, né? Tanto que a gente precisa educar o paciente para as escolhas. Então, é importante estabelecer junto com o paciente maneiras saudáveis de lidar com isso.
quer seja um acompanhamento psicológico, que é importante, quer seja descobrir atividades no seu dia a dia que trazem prazer, que trazem bem-estar para essa pessoa. Atividades em grupos também é muito importante, né? As pessoas com diabetes conviverem com outras, compartilhar experiências, ver que muitas vezes os desafios não são só daquela pessoa, mas que outras pessoas também passam por esses desafios, né, e situações difíceis diariamente. Passando para o outro comportamento, pode passar, Fernanda. A gente tem o comer saudavelmente. E aí, quando a gente vai passando pelos comportamentos de autocuidado, a gente vê que realmente o acompanhamento de pessoas com diabetes envolve uma equipe multidisciplinar. Então, já falei do psicólogo, né, já falei do enfermeiro como um todo, aí agora a gente pode também falar do nutricionista. Quando o enfermeiro ele não consegue sozinho, né, fazer essas orientações, esse estímulo do autocuidado em relação à alimentação, e também quando algumas coisas ultrapassam, né, as suas ações, né, enquanto profissional de saúde, é preciso encaminhar para o nutricionista. Porém, é importante a gente também ter ciência de que a pessoa com diabetes, assim como qualquer outra pessoa, precisa comer de forma saudável. E o que é comer de forma saudável? É ter uma alimentação equilibrada, é ter uma alimentação voltada para as suas necessidades energéticas individuais, né? E aí o papel do nutricionista em fazer esse plano alimentar junto com o paciente é importante. E ele precisa aprender a fazer escolhas alimentares saudáveis, né? Prestando atenção ao conteúdo nutricional do alimento, prestando atenção ao tamanho das porções, né? Às vezes eu brinco muito assim, quando eu estou acompanhando algum paciente com diabetes. Eu adoro comer pão, né? Pão francês, e eu como 3 pães de manhã. E quando eu como os 3 pães de manhã, minha glicemia vai lá para 300. Né? E aí, o que a gente faz nessa situação, né? Será que se eu diminuir de 3 pães para 1 pão, vai fazer diferença no impacto glicêmico, né? Com certeza. Por isso que o tamanho da porção, às vezes, não é restringir o alimento, mas junto com o paciente, encontrar o melhor horário para aquele alimento, né? Um horário que não impacte tanto na glicemia, porque a gente sabe também que ao longo do dia existem variações de sensibilidade, de resistência à insulina, e também o tamanho da porção. Então, às vezes, é um detalhe, né? É uma estratégia que ajuda o paciente a se sentir bem, comendo o que ele gosta, sem restringir um alimento, e mesmo assim, contribuindo para o melhor manejo glicêmico. E aí é importante que a pessoa entenda como os alimentos, né? Tem que afetam mais, outros que afetam menos a glicemia. E junto com o enfermeiro, né, com a equipe de saúde, o paciente ele precisa estar atento a isso, né, e entender como isso também acontece. A pessoa, né, envolve também fazer ações regulares, né, pensando e nas escolhas para prevenir outros problemas, para evitar os picos de glicemia. E aí, ter diabetes não quer dizer que você não pode comer o alimento favorito, né? Então, ter diabetes não significa restringir, significa ter melhores escolhas de uma forma geral e poder sim comer o que você gosta, né, o que a pessoa gosta, respeitando o horário, avaliando o melhor momento, avaliando a glicemia e o que é que pode fazer depois para evitar o impacto glicêmico. Passando para o outro comportamento, pode passar, Fernanda. A gente fala aqui sobre atividade física. A atividade física é importante porque ela tem inúmeros benefícios para o nosso corpo. Pensando no diabetes, uma coisa principal que ela faz é aumentar a sensibilidade à insulina.
Ou seja, quando a pessoa faz a regular, essa pessoa, ela acaba recebendo menos medicamento, menos insulina, até as doses de medicação podem sim diminuir. Por quê? Porque pensa no diabetes tipo 2, que a fisiopatologia do diabetes envolve uma resistência à insulina. Quando eu faço atividade, essa resistência. E é importante a gente falar sobre a diferença de atividade física e exercício físico, né? A atividade física envolve aquelas atividades que a gente faz no nosso dia a dia. Ir para a padaria comprar pão a pé, né? Manter-se ativo. Por mais que eu tenha um trabalho que me mantenha sentado, o fato de eu levantar, né, e dar uma volta no escritório, em casa, isso faz parte da atividade física. Fazer cuidados, né, com o jardim, dar uma caminhada, como eu falei, né, na rua até a padaria. A gente está no momento. Deixa eu só passar aqui o som do. A gente está no momento. Vai tocar 12 vezes, gente, porque ele toca cada hora, ele dá as barras. A gente está no momento que caminhar livremente nas ruas ainda não está sendo, né, permitido, mas a gente pode encontrar estratégias de fazer isso dentro de casa, tá? E exercício físico é aquela prática regular de um exercício orientado num tempo determinado, né? Então, é um treino de musculação, é uma dança que eu faço numa aula. Então, assim, a diferença básica entre atividade física e exercício físico é essa. Então, algumas pessoas, elas podem ter algumas restrições, e é importante levar isso em consideração, essa individualidade, mas é importante também que a pessoa saiba que ser ativa é uma parte importante do tratamento, é uma parte importante do ser saudável. Além da sensibilidade, ajuda a perder mente para as pessoas com diabetes tipo 2, que em geral tem uma obesidade central associada, melhora o condicionamento cardiovascular, fortalece os músculos, os ossos, certo? Então, optar por escada em vez do elevador, né? Dançar com a família, com o marido, com os filhos. Quem mora em casa, né? Cuidar das plantas. Então, existem várias atividades que podem deixar, que a gente pode orientar e estimular as pessoas a se manterem ativas no seu dia a dia. Pode passar, Fernanda, para a nossa próxima cuidado. Vigiar as taxas. E uma coisa importante, né, para a pessoa com diabetes vigiar e monitorizar é a glicemia. Então, saber manusear um glicosímetro, identificar os valores, e o que fazem aqueles valores, né, fazem parte, né, dos comportamentos de autocuidado e das orientações, né, e da educação em diabetes que o enfermeiro precisa fazer com esse paciente. Além de vigiar as taxas glicêmicas, o paciente também precisa vigiar outras taxas, lipídico, funcional, pressão arterial, né, que são outros componentes que podem estar alterados, principalmente se um paciente não adere ao tratamento, principalmente para as pessoas com diabetes tipo 2, que às vezes têm o diagnóstico há mais tempo, mas não sabiam, tá? Pode passar, Fernanda. E aí é importante ter esses registros, a pessoa precisa anotar, né, principalmente as glicemias, né, o diário glicêmico, para mostrar para a sua equipe nas consultas. O próximo comportamento envolve tomar os medicamentos, né, de forma correta. E aí a gente lembra, né, dos certos quando envolve medicamentos. E o paciente ele precisa estar também aos certos, né, a dose correta, o horário correto, a forma de armazenamento correta, envolve insulina. Pode passar, Fernanda, que tem algumas figurinhas. Principalmente quando envolve isso.
principalmente quando envolve insulina, né? Então, o paciente ele precisa tomar os medicamentos de forma correta e ele não pode parar esses medicamentos, né? Alguns medicamentos do diabetes, eles têm alguns efeitos colaterais. Então, o enfermeiro ele precisa orientar esse paciente que isso pode acontecer e que se isso acontecer numa intensidade, né, que traga prejuízos para a pessoa, ele precisa voltar ao serviço, né, medicamento, a dose, ser trocado, ser ajustado, né, para ele dar continuidade ao seu tratamento com os medicamentos. Também é importante lembrar, né, que não existem chás milagrosos, né, a gente vê na mídia muitas propagandas de curas milagrosas para o diabetes, e a pessoa que tem diabetes, ela precisa estar ciente que não existe cura milagrosa, e que ele precisa ter esse acompanhamento profissional e ao tratamento, né, conforme as questões de saúde. Além disso, um aspecto importante também que a gente pode pensar em medicamentos em relação às vacinas, né? O enfermeiro também precisa orientar a pessoa com diabetes para a importância das vacinas, principalmente a vacina da gripe e a vacina contra a pneumonia. A pessoa com diabetes, ela não é mais suscetível à infecção, porém, se o seu contexto de saúde envolve uma diminuição da imunidade, não pelo diabetes, mas por outros fatores, porque a gente sabe que o sono interfere na imunidade, a gente sabe que outras taxas, né, interferem na imunidade, que a alimentação interfere na imunidade. Então, a pessoa com diabetes por si só ela não é mais suscetível à infecção, mas estudos mostram que quem tem diabetes pode ser suscetível às complicações dessas infecções, né? Por isso que é importante a pessoa com diabetes conforme o calendário. Pode passar. O outro comportamento envolve resolver problemas, né? E aí é preciso o enfermeiro, junto com o paciente, desenvolver habilidades para identificar esses problemas ou obstáculos à adesão ao tratamento e aos comportamentos, né? E aprender a resolvê-los. E aí um planejamento junto com a equipe de saúde é muito importante, até para ajudar o paciente, né, nas possibilidades, nas estratégias, né, para resolver esses problemas. Algum desses problemas, por exemplo, envolve a hipoglicemia. Então, o paciente ele precisa entender o que é a hipoglicemia, quais são os sintomas da hipoglicemia, né, taquicardia, sudorese, mal-estar, fraqueza, e o que é que ele vai fazer quando sentir a hipoglicemia, o que é que ele precisa se alimentar, do que ele precisa comer para poder corrigir essa hipoglicemia e resolver esse problema temporário, né? Assim como a hiperglicemia também é um problema que ele precisa identificar os sintomas, né? Excesso de urina, excesso de sede, né? Podem indicar algum problema como a hiperglicemia, e o paciente precisa saber o que fazer nesse momento. Daí a importância do enfermeiro também orientar em relação a esses possíveis problemas. Pode passar, Fernanda. Além disso, é importante que a pessoa... Pode passar, tem algumas... Mais um. Pronto. Então, o paciente ele precisa agir rapidamente para resolver o problema. Só volta um pouquinho. Ele precisa agir rapidamente, né, para evitar, para corrigir o problema. Analise seu... Eu tive uma hipoglicemia porque eu errei a dose do medicamento, porque eu fiz menos do que era para comer, exercício do que o meu normal. Então, ele precisa analisar isso, resolver e aprender com isso, né? Porque não adianta só ele corrigir o problema, né? Só ele resolver aquele problema, agir de forma imediata, mas se ele não analisa, não resolve o que favoreceu, né, a causa daquele problema e aprende com isso para evitar. Pode passar. O nosso último comportamento, né? O 7º comportamento, pode passar, tem algumas figurinhas embaixo também. O nosso último comportamento envolve reduzir riscos.
E é importante a pessoa com diabetes entender e compreender as complicações que podem acontecer devido ao diabetes e tomar medidas para evitar o seu desenvolvimento. Então, quem tem diabetes precisa reduzir alguns riscos, precisam fazer algumas ações para identificar alguma alteração rapidamente e evitar que isso prolongue e chegue numa complicação de fato. Então, a ida ao oftalmologista anualmente, a avaliação da função renal, evitar o cigarro, ter um acompanhamento regular com a equipe de saúde, ir ao dentista regularmente também, são todos comportamentos que reduzem o risco. Assim como a avaliação do cuidado com os pés, né, a avaliação dos pés e o cuidado com os pés, que é algo que a professora Luciana ela vai abordar já com mais detalhes. Aqui eu trouxe só para vocês verem, pode passar, Fernanda. Aqui eu trouxe só uma cartilha, uma cartilha que uma aluna minha fez, né, como TCC, é uma cartilha de diabetes nas escolas, que é um espaço também, né, que o enfermeiro, um campo de atuação do enfermeiro que ele precisa adentrar. Pode passar, Fernanda. Pode passar também. E aqui eu acho que é uma mensagem. E as pessoas só volta um pouquinho. Volta mais um. As pessoas com diabetes, nós, enquanto profissionais, a gente não quer tratar as sequelas, a gente quer evitá-las, né? Por isso que é tão importante esse acompanhamento do enfermeiro, né, em educação em diabetes e estimular o autocuidado e avaliar esse autocuidado. Essa foto é um projeto, né, que eu tenho junto com uma amiga, Natasha, que é nutricionista, ex-professora da FAMetro também, que a gente reúne, né, familiares, pessoas com diabetes, profissionais, para estar estimulando o autocuidado e levando um pouco de educação em diabetes para as pessoas com e sem diabetes, né? Porque a comunidade também precisa de educação em diabetes e de orientações também em relação ao seu autocuidado. Pode passar. E aí, agradeço mais uma vez o convite de estar aqui, dizer que é uma honra estar compartilhando um pouco, né, sobre a minha experiência pessoal, né, e dizer que a educação é a arma mais poderosa que podemos usar para mudar o mundo, né, o mundo da pessoa com diabetes e o mundo. É isso, obrigada. E eu passo a palavra agora para a professora Luciana. Obrigada, valiosa, por essa sensibilidade quanto ao autocuidado, né, e essa promoção da saúde. E agora nós daremos continuidade com a professora Luciana. Professora Luciana, teremos 30 minutos e no final conversaremos um pouco sobre as dúvidas que foram deixadas no chat. Então, se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para compartilhar. E no fim, nós retornamos com as duas, tá? Obrigada, professora Chetel e professora Luciana, é com você. Professora Luciana, a senhora está sem áudio. Professora Luciana? Agora tá ouvindo? Tá ótimo. Perfeito. Bom, pessoal, boa tarde. Estava falando sem som, mas agora eu vou retomar. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui
participando desse momento tão importante da enfermagem da Unifametro, né? Eu cheguei aqui na Unifametro por um desígnio de Deus, né? Então, a maneira como eu cheguei, um dia quem tiver oportunidade, a gente vai conversar pessoalmente. Mas foi algo, assim, que Deus me colocou nessa universidade, me colocou junto de vocês, junto dos alunos que eu tanto amo, que eu tanto admiro. E eu só sou gratidão em estar aqui nesse momento. Muito obrigada à comissão organizadora pelo convite. Queria agradecer também à professora Shéder por estar aqui. Ela não enfatizou, mas o intuito dela estar aqui não só como educadora em diabetes, como profissional, enfermeira, uma professora, mas como uma pessoa que tem diabetes. Então, a Shéder tem diabetes de algum tempo e ela mostra como foi a partir do diabetes que ela passou a mudar condutas, né, a mudar ações com foco no autocuidado para ter uma qualidade de vida. Então, é muito bom esse momento aqui estar discutindo tanto voltado para um cuidado realizado por um profissional, como um cuidado realizado por um paciente. Parabéns para toda a equipe organizadora, por toda a programação, e parabéns para todos nós, né, que nós estamos comemorando o ano da enfermagem. Parabéns para os nossos alunos, que já vão ser enfermeiros, e para todos os enfermeiros e professores que estão da FAMetro e fora da Unifametro. Bom, quando a gente fala desse termo pé diabético, acho que os alunos vão muito pensar assim, ela aborda, por que ela aborda muito isso? E vocês vão entender bem na frente, por que eu abordo e insisto tanto no autocuidado com o pé diabético. Shéder já deixou muito enraigado a questão de você estar trabalhando com a educação em saúde, não só paciente, mas a família e o profissional. E o autocuidado com o pé diabético exige isso, ações que a gente possa realizar por meio de atividades de educação em saúde, para que esses pacientes possam mudar algum comportamento, alguma conduta. Tem algumas imagens apresentadas, mas não tem um conflito de interesse com nenhuma, todas foram retiradas da internet, onde elas estão livres para publicação. Shéder abordou muito a questão do diabetes tipo 1, e eu enfatizo aqui o diabetes tipo 2. Então, hoje a gente vive esse momento, né? A questão do envelhecimento populacional, mudança nos hábitos alimentares, obesidade, mudança nos hábitos de vida, tabagismo, enfim, esses efeitos todos da industrialização nos colocaram mais próximo de alguns adoecimentos crônicos. E eu destaco aqui o diabetes, e mais especificamente nessa apresentação, eu destaco o diabetes tipo 2. Eu trago um dado rápido, não vou me deter nessa questão epidemiológica, mas eu trago dados importantes, onde eu gostaria de enfatizar, que aqui eu trouxe tanto da Federação Internacional do Diabetes de 2017, como do ano de 2019. No ano de 2017, havíamos 425 milhões de pessoas com diabetes e 1 em 11 adultos. As projeções eram em 2040, para 642 milhões. E aí eu enfatizo os dados atualizados da Federação Internacional 2019, que hoje nós temos 463 milhões de pessoas adultas com diabetes, e as projeções para 2045 agora são 700 milhões. Outro dado aqui da federação que eu acho importante enfatizar é esse que eu destaquei aqui em branco, onde 3/4 das pessoas com diabetes vivem em países de baixa renda, e aí a gente está aqui dentro de um país em desenvolvimento, destacando o Brasil. E é importante abordar esse contexto onde o diabetes não escolhe uma pessoa para ser diabético. Eu vou escolher alguém de algum estado, alguém de algum bairro para ser diabetes. Não. Agora, o que eu quero enfatizar é que algumas medidas de ações de autocuidado, elas têm que ser bem repensadas quando a gente for orientar. E a professora Shéder falou muito bem isso, a gente tem que orientar de acordo com as demandas, com as necessidades e com a aquisição desses materiais, dessa alimentação ou de alguns insumos que esses pacientes possam necessitar. Eu abordo também esse dado da Federação de 2019, onde ela diz que 46,5% dos adultos com diabetes não são diagnosticados. Então, isso, gente, é o que nos causa mais angústia. São nesses pacientes que a gente precisa estar abordando. E eu digo muito que, a professora Luciana aborda muito o pé diabético, abordo demais, porque eu acredito que, da maneira como eu estou abordando esse conteúdo, vocês vão multiplicando o conhecimento, tanto para pacientes como para familiares. E um dia a gente pode estar diminuindo os índices de prevalência e incidência desse adoecimento, que traz tantas comorbidades
para os nossos pacientes. Aqui é um dado rápido do Vigitel, que é o sistema de monitoramento por inquérito telefônico, que eu destaco a nossa cidade. A cidade de Fortaleza, ela está no sexo masculino com 8,1% de prevalência e o sexo feminino com 10,7%. Dados que nos preocupam. E aí, quanto mais pacientes com esses adoecimentos crônicos, mais complicações nós vamos ter. Então, diabetes, nós temos as complicações agudas, que elas acometem mais as pessoas com diabetes tipo 1, e nós temos as complicações crônicas, que elas são bem mais comuns nas pessoas com diabetes tipo 2. Então, ela tem um acometimento em todo o organismo, no trato geniturinário, gastrointestinal, e nos membros inferiores, que é o foco da nossa abordagem hoje. Nos membros inferiores, nós temos 3 complicações decorrentes do diabetes. Nós temos as danos macrovasculares, nós temos danos microvasculares e dano nos nervos. E aí eu destaco, dentre dessas complicações, a neuropatia, que a neuropatia ela ocorre exatamente por uma degeneração progressiva das fibras nervosas, tanto autonômicas, como sensitivas, como motoras. Então, o paciente, ele acaba tendo essa complicação, que é a complicação mais comum da pessoa com diabetes. Ela acomete de 40% a 60% das pessoas. 60% geralmente está designado para as pessoas com maior idade. Então, à medida que você vai envelhecendo, mais possibilidades de você adquirir essas complicações crônicas, como a neuropatia. Tem outras complicações decorrentes do diabetes, mas o foco da gente hoje é abordar as ações de educação em saúde para evitar essas lesões nos pés. Eu trouxe artigos internacionais, onde ele aponta bem a epidemiologia do pé. A epidemiologia do pé, ela acomete em alguns países numa prevalência de 6,4%. E a pessoa do sexo masculino, ele tem mais possibilidades de ter lesões no pé do que as mulheres. E a gente vê bem isso no nosso ambulatório da Clínica Escola Integrada em Saúde da Unifametro, onde a maioria dos nossos pacientes que estão nesse serviço, que participam do serviço, são do sexo masculino. A literatura aponta diversos motivos. Um deles é a falta de cuidado, né? O homem realmente tem dificuldade de hidratar o pé, tem dificuldade de ter zelo e cuidado pelo seu pé. E essas lesões acometem muito mais pacientes de diabetes tipo 2, como eu já abordei anteriormente, por isso que eu foco muito o DM2 aqui nessa apresentação. Outro ponto importante é que os artigos, eles apontam que o diabetes controlado, eles poderiam evitar complicações. Quando eles não controlam, eles têm um risco aumentado de 35% de ter, se ele controlar, ele tem um risco aumentado de reduzir as amputações. Então, por isso que a professora Shed abordou muito essa importância do controle glicêmico, do controle de várias medidas para a gente ter um controle metabólico adequado para a doença não se desenvolver complicações crônicas como essas que a gente está abordando. 50% das pessoas com polineuropatia diabética, elas são assintomáticas. Isso é um outro preocupação grande. Por quê? Porque muitas vezes ele tem sensibilidade protetora plantar reduzida ou ausente, e aí ele acaba perfurando uma lesão, e quando ele descobre o adoecimento, essa lesão já está num estágio de infecção grave, e aí a gente muitas vezes não consegue salvar aquele pé. E aí, é como eu falei anteriormente, à medida que esses pacientes vão tendo uma idade mais avançada, vão aumentando também as possibilidades de ter mais neuropatia diabética. No Brasil, nós temos um número muito alto, 11% das amputações no Brasil são de pé diabético. Amputações que a gente chama não traumáticas. 15% são de úlceras podais e 50% a 60% de úlceras colaterais. É outra grande preocupação. Muitas vezes a gente atua, e eu repito sempre, que as pessoas que têm diabetes, ela tem que cuidar dos seus pés sempre, independente dele ter uma lesão ou não ter lesão. Se ele já teve uma lesão e ela epitelizou, ela cicatrizou, a gente precisa dar continuidade nesse atendimento. Por quê? Porque muitas vezes esse paciente epiteliza uma lesão, cicatriza essa lesão e acaba achando que aquilo ali não vai mais acontecer. E as possibilidades de acontecer são grandes. Eu trabalho muito com o manual do Ministério da Saúde de 2016, onde ele aponta que o paciente com diabetes, ele deve ter uma atenção integrada, uma atenção que envolve cessação do tabagismo, controle da pressão arterial, o tratamento medicamentoso, o controle glicêmico e o exame e os cuidados com o pé diabético. Então, daí a importância que já chama a atenção do Ministério da Saúde aqui também.
Em relação a tempos de pandemia, a gente não poderia deixar de despertar esse cuidado. O cuidado com o pé diabético, ele deve ser intensificado nesse momento. E o principal objetivo desse cuidado é identificar e fazer a gestão dessas pessoas que têm problema. E ele aborda da seguinte maneira: aqueles pacientes que ele tem uma lesão, uma úlcera neuropática, sem infecção ou com infecção leve, ele tem alguma alteração, uma calosidade, algo que ele possa tratar em casa. Ele possa tratar em casa, ele não precisa se deslocar para a unidade de internação hospitalar. Já as condições mais graves desse adoecimento, ou quando o paciente já tem uma infecção que possa originar uma sepse, uma infecção mais grave, ou quando ele tem algum processo isquêmico, uma doença arterial periférica, esse paciente não, ele já precisa ter cuidados mais ampliados, ele já precisa buscar um atendimento hospitalar, e os pacientes que já não eram tão classificados como risco, caso essa lesão infecte, aí sim, ele precisa buscar também uma assistência na unidade hospitalar. E aí eles ressaltam muito a importância disso, porque não você buscar essa assistência no momento inicial, porque você pode, ele destaca até aqui embaixo, existe grandes possibilidades desse paciente se contaminar com o SARS-CoV-2. E aí eu abordo muito isso. Essa apresentação vai toda ser focada em cima das diretrizes do Consenso Internacional do Pé Diabético, onde ela diz que, e esses pilares para a prevenção do pé diabético, como os pilares para a gestão das pessoas com pé diabético, envolve a inspeção e o exame do pé em situação de risco, envolve o 2, a identificação do pé em situação de risco, o 3, educação do usuário, paciente, dos familiares e ou cuidadores e profissionais de saúde, é isso que eu falei anteriormente, por isso que eu estou aqui nesse momento, que é importante a gente estar propagando esse cuidado para que vocês, alunos, vocês enfermeiros sejam multiplicadores desses cuidados. Muitos dos cuidados que a gente vai enfatizar hoje aqui, gente, são simples. Cuidados que a gente pode estar orientando para os nossos, como acadêmico, a gente pode estar orientando para os nossos familiares, para os nossos pacientes. Que um dia a gente vai conseguir gerar muitos multiplicadores dessa situação de saúde e vamos evitar esse desfecho que é o pé diabético. A utilização de calçado apropriado. E, por fim, ele aborda, no último, o tratamento de sinais pré-ulcerativos. Esse trabalho internacional, essa publicação, eu acho muito interessante, que eu vou só enfatizar essa abordagem abaixo, onde ela diz assim, que a não realização do exame dos pés mostrou uma boa probabilidade 3,39 vezes maior de evitar amputação. A falta de orientação também chamou a atenção e mostrou que pode se evitar amputação. Então, isso vai estar diante do que o Consenso Internacional do Pé Diabético preconiza, examinar os pés e realizar orientações para o autocuidado. Eu trouxe um artigo publicado aqui no Brasil, que me chamou muita atenção os dados desse artigo. Em 2018, muitas pessoas, se você observar, eles tinham controle do diabetes com monitoramento da hemoglobina glicada, a grande maioria dos pacientes, 62%, desconheciam esse exame. Outro dado importante que eu abordo aqui é que se ele recebeu orientações para o autocuidado dos pés após o diagnóstico de diabetes, 74% dos pacientes não receberam. E aí eu lembro muito isso, e quem me acompanha nas minhas aulas, no dia a dia, em minhas palestras, sabe bem dessa informação que eu estou repassando para vocês. Uma vez eu fui passar um trabalho no público disse assim, doutor, a gente faz para ter acesso a essas suas informações, porque eu preciso que elas cheguem para os meus residentes. Os meus residentes são carentes de informações para os cuidados com os pés. Então, não são só pacientes, não são só enfermeiros que precisam dessas informações, todos nós, a equipe de enfermagem, a equipe dos profissionais de saúde no geral, os familiares, cuidadores e os pacientes principalmente. E aí, dentro do primeiro pilar, o que é que ele aborda? Inspeção do pé e avaliação do grau de risco. Como é que a gente pode fazer essa abordagem?
por meio da história clínica do paciente. O que é que a gente vai abordar nessa história clínica? Várias interrogações, várias buscas a gente precisa fazer. A gente precisa saber se esse paciente já teve lesão anteriormente e epitelizou, o que é que ele fez para epitelizar. Precisamos pegar dados como a idade do paciente, o tempo do diagnóstico do diabetes, as condições financeiras desse paciente, como eu falei anteriormente. O diabetes, ele não escolhe uma pessoa carente para se dar o diagnóstico, mas a gente precisa saber as condições desse paciente para a gente poder estar orientando. Como é que eu vou orientar um calçado terapêutico para o paciente se eu sei que ele tem dificuldade de adquirir uma alimentação, uma glicemia, uma insulina, um medicamento, né? Então, a gente precisa saber o que é que a gente vai estar orientando para os nossos pacientes, e a professora Sheda já abordou isso de maneira bem importante, destacando bem a necessidade desse cuidado. Essas medidas, tanto a história clínica como o exame dos pés, são medidas simples, são práticas e têm um custo baixo e um custo efetivo na sua ação. E aí, o que é que a gente busca mais na história clínica? É isso, é o grau de aderência a ele, tanto ao tratamento farmacológico como ao tratamento não farmacológico, como eu falei anteriormente, que ele possa se adaptar às mudanças voltadas para a alimentação, a retirada do álcool, do fumo, enfim, são várias buscas que a gente precisa estar indo atrás desses pacientes nesse momento. E voltada para o exame dos pés, é importante a gente fazer essa inspeção. E a inspeção dos pés, segundo o consenso internacional, ele aborda 4 tipos de avaliações. É uma avaliação dermatológica, uma avaliação circulatório-vascular, uma avaliação neurológica e avaliação ortopédica ou músculo-esquelética. O que é que a gente observa nessa avaliação dermatológica? Tudo. A gente tem que pegar no pé do nosso paciente. É observar se esse paciente tem unha encravada, é observar se ele tem micoses interdigitais, se ele tem onicomicoses, se ele tem úlceras neuropáticas, se ele tem calo, se ele tem calosidade, a gente precisa tocar, porque às vezes, o que é que eu percebo no exame físico realizado pelos profissionais? Ele olha, mas ele não pega, e a gente precisa abrir entre os dedos. Muitas vezes, esses pacientes, eles têm umas deformidades ósseas, né? Então, essas deformidades ósseas faz muitas vezes quando a gente tem dedos sobrepostos, e os dedos sobrepostos dificultam essa avaliação, então a gente tem que abrir aqueles dedinhos e examinar se aquele paciente não tem uma micose interdigital, que é muito comum. São lesões simples, gente, são lesões pequenas, mas que elas podem evoluir para uma condição muito grave de saúde. Na avaliação circulatória, o enfermeiro pode estar realizando isso demais, o enfermeiro precisa avaliar um pé, como essa primeira imagem, e saber que esse paciente tem uma lesão isquêmica. Uma lesão isquêmica, muitas vezes, ele não espera nem para o outro dia, o paciente acaba amputando. Então, a gente precisa ter esse conhecimento para que essa lesão não chegue nessa situação. Porque quando ela chega nessa situação, é difícil a nossa intervenção. Aí, nesse caso, é mais uma necessidade de uma intervenção cirúrgica e de uma amputação. Então, se a gente buscar isso de maneira precoce e de maneira adequada, por meio de habilidade, de conhecimento científico, a gente consegue salvar esse pé. Então, é a avaliação da dor, é a avaliação do edema, é a avaliação do rubor de declive, né? Então, todas essas avaliações voltadas, a presença de varizes, as avaliações voltadas dentro da circulação vascular, a gente precisa estar à frente. E ainda mais, o enfermeiro tem capacidade de realizar alguns exames, como a avaliação circular por meio do Doppler periférico portátil. Então, é um instrumento que o enfermeiro que atua com esses pacientes não pode deixar de ter. Então, nele a gente calcula o índice de tornozelo braquial e pode avaliar esse paciente, o membro desse paciente, se ele tem alterações da doença arterial periférica ou não. E se a gente consegue detectar isso de maneira precoce, a gente encaminha para um cirurgião vascular para que ele possa realizar um exame mais minucioso e intervir de maneira precoce nessa situação. Dentro da avaliação circulatória, a gente tem mãos, a gente tem como avaliar os pulsos pediosos e os pulsos tibiais posteriores. Os pulsos pediosos, é importante destacar que, de acordo com a anatomia de algumas pessoas, ele está ausente. Então, o pulso tibial posterior é um que a gente não pode deixar de estar avaliando. E aí, por meio das nossas mãos, da nossa avaliação, a gente consegue detectar alguma alteração. Quando a gente detecta alguma alteração, gente, a gente pode estar encaminhando esse paciente para um cirurgião vascular para que ele possa realmente fazer uma avaliação mais minuciosa. Dentro da avaliação neurológica, nós temos capacidade de realizar exames como teste com o uso do monofilamento de Simons. O monofilamento
medicamento de 10 gramas, ele detecta alteração na sensibilidade protetora plantar. E o Consenso Internacional do Pé Diabético, ele aborda esse instrumento como padrão ouro nessa avaliação. Existem apenas 4 pontos que a gente pode estar realizando. Os 4 pontos foram os pontos preconizados pelas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2019-2020. E esse ponto, apenas 3 pontos, é preconizado pelo Conselho Internacional do Pé Diabético. Então, eu gosto muito de destacar essas áreas de avaliação, porque não tem necessidade da gente avaliar como a gente avaliava anteriormente, 10 pontos, mais pontos, né? Porque como essas perdas de sensibilidade protetora plantar, ela ocorre em forma de luva, então, à medida que a gente já vai tendo diminuição da sensibilidade nas pontas dos dedos, ela já vai chegar em outras áreas. Então, eles preconizam apenas 3 ou 4 pontos, que é no hálix, né, primeiro e quinto pododáctilo, ou no hálix, primeiro, terceiro e quinto pododáctilo. Então, é importante que o enfermeiro que atue com esses pacientes tenha um monofilamento. É um teste, um exame seguro, fácil de se realizar, mas que tem um poder de resolutividade muito grande. Outro instrumento também preconizado, que avalia fibras grossas como monofilamento, é o diapasão de 128 Hz, né, que ele avalia a sensibilidade dolorosa. Então, o consenso, ele preconiza que dentro dessa avaliação, desse exame, dessa inspeção, a gente precisa estar realizando 2 instrumentos, que é o instrumento com o monofilamento e mais um, que no caso a gente poderia estar aqui indicando o uso do diapasão de 128 Hz. Existem outros instrumentos, tá? Existe para avaliação dolorosa o palito de ponta romba, ponta fina, existe os testes de sensibilidade com para detectar alterações na temperatura, onde a gente pode estar aquecendo ou o cabo do diapasão, ou a gente pode estar utilizando tubos de ensaio com água morna. Então, esses testes, eles também podem ser utilizados, mas eu gosto de seguir o que o Consenso Internacional preconiza, que ele destaca o monofilamento como o primeiro exame e um outro exame que você pode estar escolhendo dentre outros. Eu tenho muita experiência em estar utilizando o monofilamento e o diapasão de 128 Hz. Na avaliação ortopédica, o músculo esquelético, o que é que esse paciente vai ter? Ele tem atrofia de musculatura, ele tem deformidades ósseas, né? Alterações de músculo de tendões flexores e extensores, então ele tem mudança na marcha. Se ele tem mudança na marcha, gente, e ainda mais quando ele se associa a um paciente idoso, essa alteração na marcha vai mudando os pontos de pressão. Então, tanto muda os pontos de pressão, você vê nessa imagem aqui, onde tem um pé cavo, então ele tem pontos de pressão no retropé, que é do calcâneo, e tem pontos de pressão no primeiro pododáctilo e no hálix. Então, isso, quando esse paciente começa a se movimentar, ele vai fazendo ponto de pressão e aí ele vai formando úlceras neuropáticas. Esses outros dedinhos, onde a gente tem dedos sobrepostos, esses dedos, eles acabam encostando na parte anterior do calçado e desenvolvendo as úlceras plantares. E às vezes, quando você já tem o valgismo, que é o hálix valgus, nem todas as pessoas têm, mas ele não é algo exclusivo da pessoa que tem diabetes, mas ele pode, né, proporcionar um aparecimento de lesões. Por quê? Porque diante da biomecânica do pé alterada, dessas deformidades ósseas, esse paciente acaba colocando essa joanete, esse hálix valgus, mais propenso ao aparecimento de lesões. E os dedos sobrepostos, como a gente falou, é comum muito entre eles a gente ter o aparecimento de micose interdigital e também de úlceras plantares. Bom, o Consenso Internacional, ele preconiza que o segundo pilar, diante de toda essa avaliação que a gente fez, aí agora a gente chega no segundo pilar, que é a identificação do pé por meio da estratificação do risco, que é o screening do pé. Como é que a gente estratifica? Nós temos 4 graus de avaliação desse pé, e aí eles preconizam que a gente estratifique para ele poder dar o quê? O direcionamento, o encaminhamento que a gente vai poder dar nesse paciente. Então, ele tem um grau baixo risco, esse grau baixo risco, o paciente tem não tem neuropatia e nem doença arterial, mas ele precisa estar recebendo orientação de educação e saúde, com foco no autocuidado. Ele precisa também estar recebendo orientação
orientações sobre o calçado adequado. Esses pacientes, eles já podem vir apenas uma vez para assistência e que essa uma vez seja realizada uma consulta por meio de um médico generalista, por uma equipe de profissionais generalistas. O risco moderado 1, o paciente já tem uma polineuropatia que pode vir associado com a alteração na biomecânica, uma deformidade óssea ou não. E aí ele trabalha com educação e saúde, e aí ele já começa a abordar outros cuidados. E esse paciente precisa ter uma frequência de avaliação maior. No alto risco, o paciente já tem alteração na sensibilidade e já tem doença arterial periférica e ou uma alteração nas deformidades. Esse paciente já é considerado um paciente de risco. Por quê? Porque ele precisa ter um acompanhamento de educação e saúde, mas aí ele já precisa de intervenção de um cirurgião vascular. E aí, o acompanhamento, a gestão desse cuidado precisa ter um período maior de avaliação. Dentro do altíssimo risco, não. O paciente já teve uma úlcera que ela epitelizou. Ele teve uma úlcera prévia, ou está com úlcera atualmente, ou amputou. E aí, esse paciente precisa realmente de um acompanhamento mais intenso, e ele vai ter que vir ou todo mês, ou a cada 2 meses na unidade de atenção à saúde. E aí, a gente não pode deixar de destacar, e a professora Shed enalteceu muito isso, a importância da educação em saúde. O terceiro pilar do Consenso Internacional do Pé Diabético, ele aborda isso, educação do paciente, familiares e ou cuidadores e os profissionais de saúde. Então, para que a gente consiga com esse paciente ter um diálogo participativo, uma troca de experiência, essa troca de experiência, a gente valoriza muito o profissional, valoriza muito o paciente. Muitas vezes a gente tem aprendido com esses pacientes. Pacientes que têm o adoecimento crônico, eles têm muito para nos ensinar. E a gente sai daquele modelo onde apenas o profissional era o único detentor do conhecimento, né? A gente vai mais para essa condição onde ele tem poder de refletir sobre o que a gente está orientando e criticar sobre determinadas condutas. Então, eu trabalho com essa ação, dentro da ação de educação e saúde, com a possibilidade de dar mais autonomia para os nossos pacientes, para que ele realize o próprio cuidado. Terceiro pilar, ainda dentro do terceiro pilar, ele aborda que a gente precisa orientar cuidados simples, né? O Consenso Internacional, ele enfatiza muito isso, e eu digo em todas as minhas aulas, em todos os meus momentos de abordagem, ou com alunos ou com profissionais, o autoexame. A gente precisa dizer para o paciente que todo dia, não é um dia sim, outro não é uma vez por semana, é todo dia. Todo dia, esse paciente precisa olhar para o seu pé, olhar para avaliar lesões, porque muitas vezes, como eu falei para vocês, quando ele tem já a neuropatia, ele tem diminuição da sensibilidade protetora plantar, então ele não vai sentir. Então, se ele pisar em cima de algo perfurante, aquela lesão vai abrir, a lesão vai até infectar, e ele vai perceber quando a lesão já está infectada, quando drena algum exudato, quando ele sente algum odor. E aí a gente quer que isso seja realizado antes que aconteça uma lesão. Então, manda olha entre os dedos, olha o corte das unhas, olha a questão da hidratação do pé. Então, tudo isso são cuidados simples, mas importantes. Orienta quanto à higiene dos pés. Todo dia você vai higienizar seus pés e olhe para os pés, né? À medida que você está fazendo essa higiene, você já pode estar fazendo o pilar anterior. Dentro do pilar anterior, o cuidado anterior, que era o exame dos pés. Então, lava os pés e examina todos os seus pés, entre os dedos, a parte de cima, a parte de trás e todos os pés. A secagem, depois é um contínuo, né? Vocês estão vendo que o cuidado é simples, mas ela dá uma continuidade. Então, primeiro lava, examina dentro da lavagem, lava e seca. Aí, depois de você secar, você tem que secar e enfatizar para os seus pacientes a importância de secar entre os dedos. Eu já peguei muitos pacientes que eles vêm com um calçadozinho úmido e o pé úmido. E eu disse, seu fulano, o senhor não secou os pés? Sequei não. Do jeito que eu saí de casa, eu introduzi dentro do calçado. Então, esse paciente corre um risco muito grande